Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo bimestre. Eu sei que vocês devem estar cansados, 2 semanas de provas, mas nós não vamos desanimar, tá bom? Vou começar recordando com vocês o que a gente viu no primeiro bimestre. Nós estamos estudando cinética química, vocês lembram? Nós estudamos 3 grandes blocos da cinética química, que é a velocidade da reação, os fatores que influenciam essa velocidade e os mecanismos de reação. Na velocidade da reação, nós estudamos a velocidade média, que é a variação da concentração num determinado período de tempo, e a velocidade instantânea, que é aquela que acontece quando esse ΔT tende a zero. A velocidade instantânea ela é escrita diferente quando nós temos uma reação reversível e irreversível. No caso da irreversível, ela é proporcional a esse fator K, que é a nossa constante cinética, à concentração apenas dos reagentes. E na reversível, nós levamos em consideração também a concentração dos produtos. Lembrando que elas precisam ter sinais trocados quando a gente está falando de reação reversível e irreversível, a volta dela, né? A reação direta e a reação reversa, porque uma produz e a outra consome. As concentrações, elas são elevadas a uma ordem e essa ordem significa o quanto aquela concentração influencia na velocidade. Nós estudamos também que nós podemos ter reações elementares, que é quando a ordem da reação é igual ao coeficiente estequiométrico, e não elementar, quando isso não acontece. Nós estudamos também reações simples que ocorrem em uma única etapa, e a complexa que ocorre em várias etapas. Nós vimos que alguns fatores influenciam na velocidade da reação, que seria a concentração dos reagentes, e nós vimos que quanto maior a concentração, maior a velocidade quando a ordem é positiva, e quanto maior a concentração, menor é a velocidade quando a ordem é negativa. Nós estudamos também a influência da temperatura, que vem da constante cinética da equação de Arrhenius, e nós estudamos a energia de ativação, como calcular. E como que a energia de ativação influencia na velocidade de reação? Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é de ocorrer essa velocidade. Então, existe um elemento que ajuda a gente a diminuir essa energia de ativação, que é o catalisador. Quando nós estudamos os mecanismos de reação, nós estudamos o mecanismo escrito para uma etapa lenta como determinante e aquela que é a soma das etapas. E nos dois casos, nós estudamos o pseudo-equilíbrio, que é quando a gente escreve a velocidade da reação para um componente instável igual a zero, que seria tudo que ele é produzido, ele é consumido. E agora, no segundo bimestre, nós vamos estudar alguns outros pontos, como novas maneiras de determinar a ordem da reação e algumas outras influências. Mas na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o catalisador. A nossa aula de hoje será sobre reações catalíticas. Quando a gente está falando de reação química dentro da indústria, nosso objetivo é sempre produzir mais no menor tempo. Então, nós identificamos alguns fatores que aumentam a velocidade da reação, que é o aumento da concentração de reagente quando a ordem é positiva e o aumento da temperatura. Mas, gente, e quando isso não pode ocorrer? Bom, então a gente usa catalisadores. Os catalisadores se apresentam nos 3 estados da matéria: no líquido, no sólido e no gasoso. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa sobre o catalisador que eu vou mostrar mais para frente, mas eu gostaria que vocês guardassem isso. Mais um para vocês porem no mantra de vocês. O catalisador, ele influencia somente a cinética da reação, ele não influencia a termodinâmica do processo, tá bom? E como é que funcionam esses catalisadores? Bom, os catalisadores, eles permitem que a reação encontre um novo caminho, um caminho alternativo, um mecanismo de reação diferente, e que esse mecanismo, esse novo caminho, ele tenha uma menor energia de ativação. Normalmente, eles emprestam um átomo, então a gente não pode dizer que o catalisador não participa da reação. Sim, ele participa, mas ele não é consumido pela reação. No final, ele volta à sua condição inicial.
Então, se a gente faz aquela soma das reações parciais dos mecanismos, o catalisador ele não vai aparecer na reação global. O nosso catalisador ele precisa ser seletivo, né, quanto ao tamanho ou quanto à afinidade química, eu vou falar para vocês mais para frente. Vamos ver num gráfico de energia, pela coordenada da reação, como é que ele vai influenciar o nosso processo. Bom, nós temos aqui a reação ocorrendo de forma direta. Aqui os reagentes e aqui os produtos. Quando a gente não tem catalisador, a nossa reação precisa atravessar essa barreira aqui, essa energia de ativação. Quando a gente coloca o catalisador, que a nossa reação encontra um novo caminho para seguir, nós temos uma menor energia de ativação, que é essa daqui, ó, bem menor do que a inicial. Quando a gente olha para esse gráfico, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente entender uma coisinha. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, nós temos a reação direta, que é para lá, e a reação reversa, que é para lá. Vocês conseguem perceber que a energia de ativação da reação reversa, ela é maior do que a energia de ativação da reação direta, seja com ou sem catalisador? Bom, então vamos analisar isso aqui um pouquinho. A energia de ativação, como a gente falou antes, ela tem a ver com essa barreira, diferente do ΔH. Lembra, o ΔH ele vai dizer pra gente se a nossa reação é endotérmica ou exotérmica. Então vamos ver aqui, a energia final dos produtos, ela é menor que a energia dos reagentes. Então se a gente fizer um ΔH, que seria o H dos produtos, que é a situação final, menos o H dos reagentes, nesse caso, o nosso ΔH, ele é negativo. Isso quer dizer que a energia, menor do que zero. Isso quer dizer que a nossa energia dos produtos é menor, a nossa reação perdeu energia, ela é uma reação exotérmica. Mesmo a gente mudando a energia de ativação, a barreira que ele precisa ultrapassar, a nossa reação continua sendo exotérmica, o ΔH continua sendo negativo. Por isso que o catalisador ele só influencia na velocidade e não na termodinâmica da nossa reação. Bom, então vamos ver como é que ocorre a mudança no mecanismo da reação para promover uma menor energia de ativação. Para isso, nós vamos usar como exemplo a degradação da camada de ozônio, que naturalmente ocorre através dessa reação. O ozônio reagindo com oxigênio atômico, promovendo a formação de 2 oxigênios. Mas vocês lembram que teve uma época que teve muita emissão de CFC? E o CFC tinha cloro, que reagia com o ozônio. Quando o cloro estava na atmosfera, essa reação encontrou um novo mecanismo, que agora o ozônio reagia com o cloro. E ele formava um composto de cloro com oxigênio, mais o oxigênio gás. E esse composto de cloro com oxigênio reagia agora com o oxigênio atômico e ele iria formar mais um oxigênio. Então, se a gente somar tudo isso, a reação global, a gente não tem a presença do cloro, nem do composto do cloro com oxigênio, apenas a reação global. E essa reação, ela possui uma menor energia de ativação do que a original. Então, o que acontece? Ela era favorecida, né? Como vocês podem verificar, a reação de volta, ela tem uma energia de ativação muito maior. E como a gente tinha uma energia de ativação muito menor da reação direta, o que acontecia? Ela era muito favorecida, então a gente teve um alto consumo do ozônio. E se vocês verificarem aqui, nós temos duas situações onde precisa ocorrer essa reação, aqui e aqui. Então, nós teríamos dois estados de transição. Então, ao invés de a gente ter apenas uma montanha aqui, uma única energia de ativação para ele passar, nós temos duas, mas mesmo assim, elas são menores do que a inicial. E é assim que ocorre um novo mecanismo com menor energia de ativação. Eu vou gravar um próximo vídeo para a gente continuar a matéria.